Madem G15 concordam com eleições em maio, mas divergem quanto à reestruturação da CNE. FMI promete desembolsar 36 milhões de dólares para o apoio orçamental nos próximos 3 anos. Seja bem-vindo às notícias no Telejornal. Boa noite. O Presidente da República recebeu esta quinta-feira a delegação da FMI que está de visita no país. O encontro serviu para a delegação do Fundo Monetário Internacional informar ao chefe de Estado sobre a evolução das negociações com o governo. A delegação do FMI, que se encontra em Bissau desde o dia 14 do mês em curso, com o objetivo de negociar com as autoridades nacionais um programa financeiro para os próximos 3 anos, foi recebida esta quinta-feira pelo Presidente da República. Durante o encontro, o chefe da missão desta instituição financeira internacional informou o chefe de Estado sobre a evolução dos trabalhos. Estamos aqui para... tivemos uma reunião com o Presidente para explicar o objetivo da visita do FMI, que é a negociação de um programa financeiro do FMI com a Guiné-Bissau para os próximos 3 anos. Agora mesmo estamos tendo essas discussões, esperamos que terminem tenham um bom resultado ao princípio da próxima semana. Então, estivemos explicando os objetivos da missão e o que nós queremos fazer, que é, ante tudo, manter um bom quadro macroeconômico para o país que apoie o desenvolvimento do país. A negociação do programa financeiro de facilidade de crédito alargado com o Estado guineense visa assegurar a implementação de reformas na economia do país e contribuir para o reforço da boa governação. O Presidente da República convocou a delegação da CNE e do GETAP para concertar sobre o processo eleitoral em curso e a nova data para eleições legislativas antecipadas. O presidente interino da CNE diz que vai aguardar para que o presidente sugira uma data, enquanto que para o diretor-geral do GETAP o recenseamento eleitoral tem uma data que é 10 de dezembro de 2022. Após o encontro com o Presidente da República, o Presidente interino da CNE relega toda a competência ao chefe de Estado sobre a remarcação de eleições legislativas. Estou a dizer, no quadro em que fomos convidados, nesse sentido de debruçar-se sobre a nova data. Então, estou a pensar que, como todos nós sabemos que, tecnicamente, após o anúncio de data de início do recenseamento, vê-se claramente que data 18 já não é realizável. Da nova data, disso falamos com o Presidente, que é a última pessoa que vai decidir, e pensamos em deixar o assunto ainda com ele. Quanto à data do recenseamento eleitoral, o diretor-geral do GETAP confirma para o dia 10 de dezembro. Nós estamos tecnicamente preparados, por isso solicitamos ao Governo para anunciar a data do início do recenseamento, que foi no dia 10 de novembro, e o início do recenseamento será no dia 10 de dezembro. Um recenseamento de raiz solicitado e com toda a pertinência. Sim. Vai ser de raiz, porque para que haja mais confiança em todos os partidos políticos, para que possamos ter uma base de dados consistente. São 120 dias previstos pela lei para os trabalhos. Com assento parlamentar, foram convocados pelo Presidente da República para opinar. Assento parlamentar, e o PGC apresentou as suas constatações sobre o processo. Todos temos consciência de que, depois da dissolução do Parlamento em maio de nação, quando em face de um decreto que ainda diz que as eleições são a 18 de dezembro, nós vemos o Governo anunciar o início do processo de recenseamento para 10 de dezembro. E depois, em função dessa data fixada, deve-se contabilizar qual é o sentimento do PAIGC e de toda a plataforma do espaço de concertação. Conveniência, em termos legal, a lei, a função ainda não é superior de Madem. Transmitimos a Sua Excelência, Sr. Presidente,
organizar o processo convenientemente para permitir que o cidadão guinense recenseado para exercer o seu direito cívico. É neste quadro que nós pensamos o recenseamento de raiz pode nesse exercício cívico, que no nosso ponto de vista. A concordância de 14 de maio para eleições legislativas, a nova divergência entre o PRS, a PUPDGB e sobre a continuidade da CNE, enquanto o PRS discorda. Da audiência feita pelo Ministro da Administração Territorial com os partidos políticos, solicitou-nos para confirmar se estaremos de acordo ou não com a data do mês de dia 14 de maio, data indicada ou seja, a proposta do governo, subscreveu a data de maio como data indicativa. Bom, nós, enquanto partidos políticos, limitamos a informar o Presidente da República que a marcação da data não depende de nós, de maneira que qualquer data que ele venha a propor, vamos subscrever. O essencial é organizar as eleições para que o país possa sair dessa situação econômica em que se encontra. Discorda assim com a continuidade da atual Comissão Nacional de Eleições, pedindo a sua atualização. Há uma entidade competente para organizar as eleições. E essa entidade está numa situação de caducidade. E se encontra caduco, e para além de caducidade também tem um problema que é a estrutura tem algumas vagaturas. E propomos ao Presidente da República primeiro fazer a correção da organização competente para depois pensarmos na eleição, porque não se pode falar de eleição sem que tenhamos resolvido o problema de CNE. Não podemos ir para as eleições com CNE caduco e com uma estrutura incompleta. Bom, ele disse que, na verdade, neste momento, a competência é de plenária e como ele não quer intermeter nos assuntos, então pediu-nos para que tenhamos uma iniciativa, quer dizer, partidos políticos que apresentem uma proposta capaz de encontrarmos uma solução sobre que tipo de configuração é que devemos fazer. É verdade que o que deve vigorar é a lei. Na ausência da lei é possível consenso. Para a Assembleia do Povo Unido, não vê nenhuma inconveniência em manter o mesmo figurino na CNE. Nós da APU não temos problema quanto a essa matéria. Esperamos que portanto, a CNE pronunciará eventualmente das condições que permitirá, portanto, que as eleições sejam realizadas de uma forma transparente, para que não haja, de facto, sobressalto no que diz respeito à falta, portanto, do Presidente da Assembleia. Tendo em conta também que a Assembleia não está a funcionar e certamente poderão nos dar input daquilo que a Comissão Permanente da Assembleia poderá eventualmente fazer sobre essa matéria. Na qualidade do Primeiro-Ministro, confirma que as verbas para a realização de eleições estão a chegar e o Governo não ficou de braços cruzados. Nós estamos a trabalhar, o Governo, queria dizer aqui que é a primeira vez, mas o Governo fez um esforço enorme. Não ficamos de braços cruzados à espera dos parceiros, avançamos com os nossos recursos internos. Como sabem, sobre os kits e toda a preparação da GETAP, o Governo investiu. Qualquer das formas, temos o apoio de Timor, que mandaram os técnicos cá para fazer um trabalho exaustivo na GETAP, está concluído, e recebemos um apoio financeiro de Timor, não é assim significante, mas vai ajudar a resolver certos problemas, e recebemos ajuda de Portugal para esse processo. Portanto, o processo está concluído em termos da preparação e esperemos que vai haver ainda mais apoio de parceiros. O Governo arrancou com o processo com recursos internos e esse imposto é um dos portanto, meios que foi utilizado para que possamos dar o início dos trabalhos. O Partido da Nova Democracia também concorda com a data avançada. Tínhamos enviado o nosso representante na reunião mantida com o Ministro da Administração Territorial e nesta reunião o nosso representante transmitiu as orientações do partido
depois de termos consultado o nosso representante também ao nível da Comissão Nacional de Eleições, e calculado todos os condicionantes para que a eleição seja marcada, e nós entendemos por bem a data ou o período mais viável para a realização das eleições com a nova data é o mês de maio. Quanto à caducidade da CNE, disse que é possível achar soluções. Uma vez que a Assembleia Nacional já foi destituída e para a eleição de uma nova equipa da Comissão Nacional exige ao mínimo 2/3 da eleição dos deputados da nação. Uma vez que nós não temos Assembleia neste momento, torna-se um bocado difícil exigir essa parte. O PN é sempre um partido aberto, um partido que sempre tem procurado consenso no que tem a ver com assuntos que tocam com o país. Tanto quando houver essa necessidade, o PND estará disposto para mais uma vez contribuir. A última palavra cabe agora ao Presidente da República, Umaru Sissoko Embaló, em decretar a nova data para eleições legislativas antecipadas. O Conselho de Ministros reuniu-se hoje sob a presidência do Primeiro-Ministro Nuno Gomes Nabian e aprovou no capítulo deliberativo, entre outros, o projeto de decreto sobre o contrato de concessão para a produção de cartas de condução biométricas, certificados e chapas de matrículas para todos os veículos com a empresa Kipux Afrique. Reuniu-se o Conselho de Ministros sob a presidência do Primeiro-Ministro Nuno Gomes Nabian. No capítulo Informações, comunicou sobre a participação do Ministro da Economia na Assembleia Geral Extraordinária do Banco de Investimento e Desenvolvimento da CDEO em Cabo Verde, do Ministro de Energia sobre a sua participação no Fórum da CDEO sobre a área. Augusto Puquena anunciou ao plenário os resultados da 7ª reunião dos ministros da União Africana ligados ao sector da indústria, que decorreu de 3 a 7 de novembro em Niamey, capital do Níger. Após análise e discussão, o Conselho de Ministros deliberou os seguintes. 1. Aprovar o projeto de decreto sobre o contrato de concessão para fornecimento de um sistema de gestão e produção de cartas de condução biométricas, certificados e chapas de matrículas para todos os tipos de veículos entre o Estado da Guiné-Bissau e a empresa Kipux Afrique. 2. Por lutar para a próxima semana, depois de apresentada e discutida a aprovação da proposta de reestruturação da empresa Petroguinha, empresa pública. Em decorrência, o Conselho de Ministros deliberou fixar o prazo de 7 dias para que todas as entidades personalizadas do Estado, empresas e institutos públicos procedam à entrega no gabinete do Vice-Primeiro-Ministro, Ministro da Presidência, Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares e Coordenador para a área económica das respectivas propostas de reestruturação. No curso do plenário, Sabah Mbundé entregou a placa de mérito em homenagem ao Presidente da República, feito pelo Fórum Africano de Inovação e Pesquisa. Estive em Abuja presidindo o primeiro Fórum Africano de Inovação e Pesquisa, não é? Fórum que reunia todos os ministros do Ensino Superior e Investigação Científica da CDAO e ele, o Presidente da República, enquanto Presidente em exercício da CDAO, na sua ausência acabei lhe representando e esse fórum, não é, acabou por homenagear o Presidente e hoje, à margem do Conselho de Ministros, eu fiz a entrega justamente dessa homenagem, uma placa de reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo Presidente da República em prol da restauração da imagem da Guiné-Bissau, não é, na comunidade internacional. Portanto, mas também a ocasião permitiu também que eu entregasse a minha última produção acadêmica, meu livro mais recente, ao Presidente da República. O Conselho de Ministros decorreu mais uma vez no Palácio da República.
O Fundo Monetário Internacional vai desembolsar 36 milhões de dólares em apoio orçamental para os próximos 3 anos. Mas isso depende das negociações entre as partes, alertou o chefe da missão do FMI para a Guiné-Bissau. Trata-se do encontro negocial entre o governo guineense e o Fundo Monetário Internacional para a concessão de um crédito financeiro em apoio ao Programa de Desenvolvimento da Guiné-Bissau. Negociar um programa financeiro com o FMI e explicar os objetivos desta negociação ao primeiro-ministro e como estão envolvendo a situação. Então, estivemos explicando o que o FMI quer fazer e como o FMI quer ser um apoio para que a Guiné-Bissau tenha apoio do número máximo de parceiros para apoiar as políticas de desenvolvimento neste país. É o que estamos fazendo. Então vamos ter um programa, esperamos ter um programa financeiro de 3 anos, onde o FMI vai prestar dinheiro à Guiné-Bissau durante os próximos 3 anos. Isso é o que estamos fazendo. Explicamos ao primeiro-ministro. Espera-se que durante as negociações que as partes chegassem a uma conclusão que permita ao Fundo Monetário Internacional desembolsar 36 milhões de dólares para a cobertura orçamental nos próximos 3 anos. Mas ainda temos que concluir e concordar com as políticas que o governo tem que implementar. Estamos discutindo agora, não terminamos ainda. Terminaremos, esperamos ter um acordo ao início da semana próxima. Mora nos Estados Unidos, não? Então, o valor aproximado serão desembolsados em 3 anos. As negociações vão continuar até que as partes chegassem a um acordo financeiro. O Ministério de Saúde da Covid-19 no país, segundo a Secretária de Estado de Gestão Hospitalar. Embaixadora do Brasil no país diz que há doses de vacinas em várias áreas. Eu posso hoje fazer a entrega simbólica de 50 à Covid-19. A solidariedade internacional é muito importante nesse momento, em que todos os países devem combater conjuntamente uma epidemia. Capacitação das forças de segurança da Guiné-Bissau e, por exemplo, na área educacional, temos há muitos anos também uma cooperação muito forte com as universidades brasileiras, que recebem anualmente centenas de estudantes da Guiné-Bissau. Secretária de Estado de Gestão Hospitalar garante que o dom ora doado vai ser administrado e distribuído nas regiões. Agora vão ser administradas e distribuídas para toda a região e, através dos nossos técnicos, vamos sensibilizar a população para poderem tomar a dose da vacina do Covid para prevenir. Quando estamos mais imunizados, é melhor. Acho que já tem um plano de distribuição, porque as vacinas não podem ficar aqui guardadas. Fátima Vieira apela à população em geral a vacinarem-se. A União Nacional dos Estudantes da Guiné-Bissau responsabiliza o governo pela péssima situação do ensino guineense. A acusação da organização estudantil foi registrada durante o ato comemorativo do Dia Mundial dos Estudantes, 17 de novembro. Sob o lema "O futuro do ensino superior e investigação científica na Guiné-Bissau", comemora-se 17 de novembro, Dia Internacional dos Estudantes. E a celebração acontece numa altura em que o ensino guineense funciona a meio gás. A celebração da data contou com a presença do presidente da RNAGE, que responsabiliza o governo pela condição em que se encontra o ensino público guineense. É necessário que o governo tome o engajamento de forma séria e responsável no sentido de melhorar a qualidade do ensino. E para nós, a melhoria da qualidade de ensino no país não implica só o pagamento dos salários aos professores. É preciso criar condições das infraestruturas escolares em qualidade para poder responder às demandas da conjuntura de ensino em qualquer parte do mundo. Na opinião de Jaura, o ensino público já não oferece confiança aos encarregados de educação das crianças. Hoje em dia, o ensino público na Guiné-Bissau perdeu a credibilidade. Cada um quer fazer o seu filho entrar na escola privada, na escola de autogestão, etc, etc. Por que é assim? Porque todos nós, enquanto guineenses, não estamos a trabalhar realmente
para a melhoria da qualidade de ensino no país, sobretudo ensino público. Vejam a Universidade Amílcar Cabral. É uma universidade pública. Vamos comparar essa universidade, para sermos realistas, com as universidades privadas. Como é que cada um funciona? Sem pôr em causa as pessoas que escolheram essa universidade para estudar. O coordenador da Comissão Preparatória das Atividades convidou o governo a reconstruir os planos para o sistema do ensino guineense. A reconstituição de um modelo educativo eficiente e eficaz. Preciso que conjugamos os esforços para exigir do governo da República da Guiné-Bissau e a reorganização rápida do mesmo como forma de garantir a sobrevivência das gerações vendedoras. A União Nacional dos Estudantes da Guiné-Bissau, preocupada com a qualidade do ensino guineense. O presidente da Rede Nacional das Associações Juvenis da Guiné-Bissau, RNAS, mostrou-se reticente quanto à melhoria das condições do ensino no país. A preocupação de Abulai Jaurá foram manifestadas durante a comemoração do Dia dos Estudantes. O presidente da Rede Nacional das Associações Juvenis da Guiné-Bissau, RNAS, mostrou-se reticente quanto à melhoria das condições do ensino no país. O líder juvenil responsabiliza o governo pela má condição de ensino público. Segundo Jaurá, os cenários podem mudar com o esforço de todos os intervenientes no setor educativo. Uma das estudantes pediu ao governo liderado pelo Nuno Nabian a redobrar os esforços e melhorar o sistema do ensino guineense. A União Nacional dos Estudantes da Guiné-Bissau reticente quanto à qualidade do ensino público. O baixo nível da oralidade e a produção escrita da língua portuguesa no país preocupa alguns professores guineenses da língua oficial. A inquietação foi manifestada esta quinta-feira pelo professor Feguinho Bernardo Ocaia numa entrevista à TGB. Tendo em conta o baixo nível da oralidade e a produção escrita da língua portuguesa no país, os professores estão a preparar um encontro de reflexão a nível nacional com os intervenientes no setor. Nós, como professores, como donos da língua, constatamos que algo está errado. Por isso, as pessoas comentam. Os professores não sabem falar português, escrevem mal, leem mal. Como é que os alunos vão superar? Então, eles usam adjetivos que desacreditam os professores. Então, nós temos consciência clara disso e não nos sentimos bem com isso. Por isso, há que ter uma iniciativa para promover um diálogo concreto sobre como é que devemos trabalhar para podermos ultrapassar essas dificuldades. Claro que há dificuldades. O decano entende que o problema do fracasso no ensino do português na Guiné-Bissau centra-se na transmissão da matéria. Há dificuldades visíveis, senão não haveria esse tipo de classificação. Porque o povo não é cego. O povo vê. Quando as coisas funcionam bem, eles sabem. Quando as coisas funcionam mal, é a partir deles que nós vamos saber que algo está errado. Os filhos vêm para as aulas, levam a matéria para casa. Lá em casa, os pais vasculham, os pais leem. Os pais veem qual é a forma de trabalho dos professores e eles descobrem. Se eles criticam, é porque algo está errado. Os professores têm que estar em pé de resolver esse problema de uma vez por todas. De lembrar que, recentemente, os jovens guineenses denunciam aquilo que consideram de discriminação por parte das organizações estrangeiras que emitem maior parte dos anúncios e concursos do emprego nas línguas estrangeiras em detrimento da língua portuguesa. Mais de 100 toneladas de castanha de caju armazenadas em risco de estragar caso não forem vendidas. A revelação foi feita esta quinta-feira pelos intermediários em Blola durante a visita do presidente da Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços. Após a visita do presidente dos intermediários, é a vez do presidente da Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços visitar armazéns da castanha de caju em Belola para, consequente, delinear estratégias que possam responder aos problemas identificados pelos intermediários no processo da taxa de exportação do produto. Neste momento, o consenso que todos nós notamos, que vimos e identificamos, que é o problema, temos que deixar todas as taxas lá impostas para que esse caju seja evacuado. Senão,
vamos continuar a ter problema este ano e próximo ano. Igualmente, preocupado com danos causados aos cajueiros, provocados pelas pragas do tipo larva malagueta e planta semiparasita, Mamassamba Embalo e a sua delegação prosseguiram a visita para as hortas de caju dos setores de Prabis e Quinhamel. É preciso que o apoio Fundo do Caju seja revertido a favor dos camponeses, a favor dos pomares, na forma de reabilitação dos pomares. Aliás, está na lei que nós aprovamos, que o governo aprovou e foi promulgado para Sua Excelência Presidente da República. Para combater esses inimigos do cajueiro, precisa-se de fundos. Por isso que vamos trabalhar conjuntamente com os atores fileiros de caju para que esse fundo seja revertido a favor da reabilitação dos pomares e não só, também há um fundo para industrialização, para que as pequenas e médias empresas comecem já a ensaiar a indústria do caju nacional. O presidente da Câmara Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços garante que já foi enviada uma nota de convocação urgente ao governo guinense a fim de debaterem problemas existentes no setor de caju. Cidadãos guineenses continuam a queixar-se da subida de preço dos produtos da primeira necessidade no país. Os mesmos afirmam que estão cansados de reclamar sem soluções viáveis da parte do Executivo. Já não é segredo o que está a passar nos mercados da Guiné-Bissau. Os bens da primeira necessidade estão cada vez mais caros e não param de subir. Com a situação da crise mundial provocada por vários fatores, a situação daquele que muito depende do estrangeiro fica cada vez mais difícil. E a Guiné-Bissau depende muito da importação para ter acesso a produtos básicos. Perante esta situação, novas medidas já foram tomadas pelo governo que visam a criação de uma comissão interministerial, baixar a taxa de base tributária e reforçar a fiscalização nos mercados para evitar a especulação de preços. Enquanto isso, os guineenses afirmam que estão cansados e que de nada adianta falar sobre a subida de preços porque não há soluções viáveis. Um assunto que a TGB vai continuar a seguir. Faremos pausa para o intervalo. Até já. Nos dias para o fim da COP27 no Egito, os participantes africanos não estão motivados em relação aos países desenvolvidos. Tudo porque nada parece claro quanto ao esperado financiamento por parte dos países ricos relativamente ao aquecimento da Terra. É o que chamamos a decisão final. Neste contexto, é o texto que vai permitir julgar o sucesso ou não desta COP27. É um texto que é publicado em cada ano pela presidência da COP, e neste caso por Egito, sob o qual trabalhar nos bastidores durante toda a conferência os 197 Estados representados. Trata-se então do último documento que retoma o conjunto dos pontos sobre os quais as diferentes partes estão de acordo nesta ordem de ideias, se engajam. A complexidade deste documento que deve obter a validação de todas as partes presentes no local. A primeira versão foi publicada nesta terça-feira e os países em desenvolvimento estimam de que os países ricos tentam ganhar tempo para repoussarem as tomadas de decisões importantes. Escutemos este representante do Níger. Quando chegamos, dissemos que é uma COP africana. Enfim, uma COP de implementação. Mas, ao final e ao cabo, constatamos de que não é nada disso. E é isso que constitui a decepção de todos nós, os países africanos. Pensamos que há outras questões que estão ali, sobretudo de que os países ricos não querem meter a mão no bolso, como se diz. Então, a falar da guerra, da Ucrânia, os problemas de energia, vendo tudo isso, pensamos que os países desenvolvidos, eles mesmos precisam deste financiamento. Esta COP27 deve trazer respostas. E pela primeira vez, o tão esperado perdas e indemnizações. Trata-se do financiamento dos danos causados pelo aquecimento climático, mas até agora, algumas promessas de donativos recolhidos na conferência estão longe dos objetivos atingidos. Uma dezena de países puseram dinheiro na mesa, num total de 250 milhões de euros, que constitui uma gota d'água, uma vez que sabemos que, daqui a 2030,
O conjunto dos países do Sul terão a necessidade de 580 bilhões de euros em cada ano. Suécia cede à exigência turca e altera a Constituição em leis antiterrorismo. A alteração foi aprovada com voto de 278 dos 349 deputados. O Parlamento da Suécia aprovou esta quarta-feira uma emenda à Constituição para permitir o endurecimento das leis antiterrorismo. A alteração foi aprovada com o voto de 278 dos 349 deputados do Riksdag, o Parlamento sueco. A decisão surge em linha com uma exigência da Turquia em troca do aval para a entrada da Suécia na NATO e foi votada cerca de uma semana após a visita do primeiro-ministro Ulf Kristersson a Ankara, onde foi recebido pelo presidente turco. Desde que foi anunciada a vontade da Suécia de se juntar à organização do Tratado do Atlântico Norte, Recep Tayyip Erdogan tem vindo a pressionar os escandinavos para deixarem de ser um abrigo de pessoas ligadas a grupos terroristas curtos como o PKK ou as IPG. A Suécia resistiu durante anos, mas perante a invasão da Ucrânia pela Rússia, Estocolmo sentiu a necessidade de rever a neutralidade face à NATO, tal como a Finlândia. Mas para entrar na aliança precisa de autorização unânime de todos os membros. Falta a Turquia e a Hungria. O chefe do governo escandinavo prometeu a Erdogan mudanças na lei de terrorismo e a emenda agora aprovada vai facilitar, a partir de janeiro, como deseja a Turquia, a captura de terroristas.